tudo bem? Meu nome é Lucy Uai, sou advogada e contadora e este é o quarto vídeo sobre a série de imposto de renda pessoa física. Vamos iniciar falando brevemente quais são os rendimentos considerados como rendimentos tributáveis. O rendimento tributável mais comum são os rendimentos do trabalho. Os rendimentos do trabalho podem ser todas as formas de remuneração por trabalho ou serviços prestados, com ou sem vínculo empregatício, salários, inclusive férias, aposentadoria, pensões, retiradas, gratificações e participações de lucros, verbas de representação, remuneração de estagiários e residentes, recebimentos de titular ou sócios de pessoa jurídica a título de remuneração pela prestação de serviços, como prolabore, as despesas de empregados pagas pelo empregador como aluguel e locomoção, todos eles são considerados como rendimentos do trabalho. Os rendimentos de aluguéis também são considerados como rendimento tributável. São os rendimentos, os recebimentos pela ocupação, sublocação, uso ou exploração de bens móveis e imóveis, royalties e os decorrentes de uso, fruição e exploração de direitos, inclusive autorais, quando não recebidos pelo autor ou criador da obra. No caso de cessão gratuita de imóvel, exceto para cônjuge, pais ou filhos do contribuinte, é considerado rendimento anual de aluguel no ano calendário o valor equivalente a 10% do valor venal do imóvel, que pode ser aquele constante na guia do IPTU. Não são considerados como rendimentos de aluguéis, desde que o ônus seja exclusivo do locador. Os impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem locado, o aluguel pago pelo bem sublocado, as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e as despesas de condomínio. Também são considerados rendimentos tributáveis os rendimentos de previdência. São tributáveis os rendimentos de previdência complementar, inclusive PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, inclusive o resgate das contribuições recebidas em razão do desligamento, exceto para as contribuições pagas entre janeiro de 89 e dezembro de 95. No caso do VGBL, que é a Vida Gerador de Benefício Livre, o valor tributado é o valor somente do rendimento, que é a diferença entre as contribuições pagas e o valor do resgate. O declarante pode optar no plano de benefício previdenciário complementar ou de seguradora qual será o regime de tributação, se progressiva ou regressiva. O regime progressivo tem as seguintes características. Primeiro, as alíquotas variam de 0 a 27,5%. E no recebimento do valor acumulado, os valores retidos poderão ser utilizados para compor a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Depois, baseia-se no valor do benefício ou do resgate. Além do que, permite deduções, há faixa de isenção também. Os valores como resgates são tributados na fonte pela alíquota de 15%, como antecipação do imposto de renda devido na declaração anual. No momento da declaração anual, o contribuinte efetuará os devidos acertos. Já os valores recebidos como benefício são tributados pela tabela progressiva mensal. Portanto, para benefício de valores baixos, até o limite superior correspondente à alíquota de 7,5%, o regime progressivo é a melhor opção. O regime regressivo tem as seguintes características. A alíquota do IR, que começa em 35%, vai diminuindo com o passar do tempo até chegar ao percentual mínimo de 10%. A tributação ela é exclusiva na fonte, ou seja, não pode ser utilizada para compor a declaração anual, e as alíquotas variam de acordo com o tempo de permanência no plano. Baseia-se no período de acumulação dos recursos de cada aporte. Não permite deduções, não há faixa de isenção. Na opção pelo benefício de renda mensal, por tratar-se de tributação exclusiva na fonte, o total anual da renda paga não incorpora qualquer outros rendimentos na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Vamos agora às fichas da declaração de ajuste anual. Na declaração de ajuste anual, a primeira ficha de rendimentos tributáveis é a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nessa ficha temos as abas com os rendimentos recebidos pelo titular e pelos seus dependentes.
Na declaração pré-preenchida, este campo já vem praticamente informado, já que as empresas fazem a declaração de imposto de renda retido na fonte, chamado de DIRF, e o sistema puxa essas informações. Se você deseja adicionar um rendimento, deve clicar na opção Novo e vai aparecer os seguintes dados da fonte pagadora para serem informados: CPF ou CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, rendimentos recebidos da pessoa jurídica, contribuição previdenciária oficial, imposto de renda retido na fonte, 13º salário e imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Normalmente, as informações para preenchimento dessa ficha são obtidas no informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora. A fonte pagadora, que pode ser tanto pessoa física ou jurídica, deve fornecer ao beneficiário, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, o comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte. Devem ser informados todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, mesmo em caso que a fonte pagadora esteja desobrigada a fornecer o comprovante de rendimentos pela inexistência de imposto de renda retido na fonte. No caso de informações incorretas ou não prestadas pela fonte pagadora, deve ser solicitada a sua correção ou ainda a sua entrega. Se mesmo assim as informações prestadas estejam incorretas ou não tenham sido entregues, devem ser utilizados outros documentos hábeis e idôneos para informar os rendimentos recebidos, tais como os recibos e contra-cheques. Caso seja intimado, o contribuinte deve apresentar os referidos documentos e aguardar a análise. Deve ainda informar na unidade de atendimento da Receita Federal sobre a não entrega do comprovante pela fonte pagadora ou sua entrega com incorreções. Esta poderá sofrer penalidade que começa em R$ 41,43 de multa por documento inexato ou não entregue. E por hoje é só. Obrigada pela audiência e pela paciência. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisados dos próximos vídeos. E na descrição do vídeo tem o nosso Instagram para você tirar todas as suas dúvidas. Tchau!